né? E aí, olhando em termos, né, legislativos, né, de normas, né, como que a gente tem aí que visualizar, né, o serviço público. Então, ele está disposto primeiro, lá no artigo 175 da Constituição, pessoal, que nós chamamos aí do dispositivo constitucional base do tema, né, da temática de serviço público. Assim como as atividades empresariais privadas têm o artigo 173 como, né, o dispositivo base da Constituição. Mas vamos lá, o que diz o artigo 175 da Constituição Federal? Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Tá? Aí nós temos, então, definição, né, no texto constitucional de que compete ao poder público prestar serviços públicos de forma direta ou indireta, né, nesses instrumentos aí citados da concessão e permissão. Além do artigo 175, né, você tem serviços públicos, a disciplina dos serviços públicos espalhada pelo texto constitucional inteiro, gente. Tá? Se você for pensar numa concepção bem aberta de serviço público, né, quando você vai lá no iniciozinho da Constituição, quando se prevê um direito fundamental de direito de petição e direito de certidão, e, portanto, do lado de cá, o poder público vai atender um direito de petição, um direito de certidão, fornecendo informações ao particular, informações sobre o particular que constam nos arquivos públicos, né, você está aí diretamente, né, visualizando em sentido amplo um serviço público. Serviço público, de prestação de informações, tá? De prestação de certidão, né? Prestação, portanto, de dados, de informações ao particular. Aí você vai andando pelo texto constitucional, e logo lá no início, né, artigos 21, 22, 23, 24, 25, até o artigo 30, o que nós vamos encontrar, pessoal? Primeiro, aquela descrição, são bens da União, são bens do Estado, são bens do município, né? E depois a distribuição do poder, né, do poder legislativo, né, do poder executivo para os entes da federação, ou seja, a distribuição das competências constitucionais, que é um tema complexo, mas que basicamente se divide, como nós já estudamos, em competências legislativas e competências administrativas, ou seja, competências de legislar, de fazer a lei sobre determinado assunto, como também competências para realizar, né, para fazer algo, para, né, executar aquilo que está na lei, né, para implementar a política pública. São várias as formas diferentes de explicar, mas a ideia do exercício da competência material é essa, de realização, né? Então, uma série de competências materiais, lá nos artigos 20 e pouco, depois você vai caminhando no texto constitucional, e lá, né, na ordem econômica e social, artigo 194 em diante, você vai encontrar vários outros, né, serviços públicos, direitos também, mas serviços públicos como saúde, previdência, assistência social, lazer, cultura, desportos, né, em que o poder público, né, será chamado, né, a prestar determinadas atividades. Tá? Então, assim, o tema serviços públicos, a gente pinça o artigo 175, porque está dizendo diretamente como uma regra geral sobre o serviço público, mas o tema em si de serviço público, ele está espalhado pela Constituição Federal como um todo, né? Então, isso é importante a gente aqui visualizar. Além do artigo 175, você vai ter também, pessoal, algumas leis mais gerais e algumas leis específicas. Eu coloco 2 bloquinhos aí e cito apenas 3. Na verdade, se você quiser, você pode citar dezenas de outras leis. Mas eu cito, por exemplo, a própria Lei dos Serviços de Saúde, a 8080 de 1990, a Lei 9472/97, que é a Lei dos Serviços de Telecomunicações, que é serviço, como você sabe, de competência federal, e a Lei 11.445, né, modificada pela atual Lei 14.026 de 20, que é a Lei de Saneamento com a Lei de Atualização do Saneamento, que alguns gostam de chamar de nova Lei de Saneamento, mas não é nova Lei de Saneamento, é, na verdade, uma atualização da Lei 11.445, que é, essa sim,
a Lei de Saneamento Básico, também chamada de Lei das Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, né? Em que você tem aí, portanto, uma demonstração de leis específicas sobre regimes jurídicos específicos de serviços públicos, né? Se você pegar a própria lei de resíduos sólidos, né, também é saneamento, você tem ali também uma lei que está dispondo sobre o serviço público, né? Se você pegar toda a legislação sobre saúde, né, como que a saúde ela vai ser dividida, o direito sanitário como uma disciplina à parte, você tem aí também, né, uma disciplina consistente sobre o serviço público de saúde. A mesma coisa para a educação, a mesma coisa para a segurança, lazer, cultura, assim por diante. Então, só estou pensando aquilo, né, que aí é mais comum, mais corriqueiro, né, na nossa vida aí, né? Como eu falei, o tempo inteiro nós estamos usufruindo, né, temos o Estado, o poder público na nossa vida, muito mais do que a gente imagina, né? Então, quando você faz uma ligação telefônica, quando você pega um ônibus, quando você utiliza um banheiro, né? Quando você, enfim, né? Acende uma luz, utiliza um equipamento elétrico, né? Quando você pega um transporte público, né? Ou mesmo que não é transporte público coletivo, né? Quando você tem, né, aquelas outras figuras de transporte feito, né, de passageiros, mas feito com outro regime, o poder público está fiscalizando da mesma forma. Quando você adquire um bem ou serviço, né, que da iniciativa privada, o poder público, especialmente municipal, está por trás, né, com a exigência as exigências sanitárias, as exigências urbanísticas, as exigências de funcionamento daquela atividade, quer dizer, não tem uma agulha só que você vai comprar, né, que não seja aí, pelo menos legalmente falando, né, não tenha aí, né, o vendedor que se submeter a uma série de disposições legais a respeito da atividade econômica. Então, eu estou saindo até um pouquinho de serviço público, falando em atividade econômica, para você ver que permeia mesmo o Estado toda a nossa vida, né? E aí, então, as leis mais gerais, eu aponto aqui a 8987 de 95, chamada, né, como lei geral de concessões, mas ela também dispõe sobre permissões e até autorização de prestação de serviço público, por mais que esta modalidade tenha caído em desuso, né, não seja presente nas nossas vidas, e a Lei 13.460, 2017, governo Temer, em que nós temos a aprovação da Lei dos Direitos Básicos, os direitos dos usuários de serviços públicos, né? Então, essas duas últimas com um caráter de generalidade. Quando aplicada na 8987, pessoal, justamente quando o poder público decide por si não prestar diretamente, quer outorgar ao particular. Então, ele tem que observar esta lei, que é a lei geral, né, de tal forma que não se proíbe que exista lei municipal própria também para isso. Então, uma lei municipal sobre concessões, uma lei municipal sobre PPPs, né? Eu não citei aqui a lei de PPPs para não ficar se alongando, mas você sabe também que PPPs é uma outra forma de organização, né, da prestação de serviço público, é uma outra espécie de ajuste entre o poder público e o particular, né? E aí a Lei 13.460, já disse, 2017, Lei dos Direitos dos Usuários de Serviços Públicos, né, que nós já citamos aqui, o próprio conceito de serviço público nela existente.